Antonella. Ok. Só fecha a porta aqui. Stan, você podia fechar a porta. Vamos lá. Em 3, em 2, em 1. Grava. E estamos de volta com mais sucesso. Quero fazer um convite especial para você. 8 e 9 de novembro, nós vamos estar lá no NASP, apresentando a nossa Expo Mais Sucesso 2014. São várias empresas, vão estar lá, vários estandes, vários amigos empresários vão estar participando desse evento. Inclusive, nós vamos ter lá a CPB aberta. Hoje a nomenclatura é CPB, a Casa Publicadora aberta com seus livros com preço de fábrica. A Superbom vai estar conosco, a Gravadora Novo Tempo e você que é empresário, que deseja expor o seu produto, o seu serviço, enfim, aquilo que você faz. É uma exposição, quer participar, quer aparecer no meio de empresários de toda uma comunidade, além de muitos convidados. Nós vamos ter um encontro de corais no dia 8 e as palestras sobre a rede adventista de relacionamento que nós fazemos no sábado à tarde, ok? Vai tratar de negócio? Não, não é negócio. Sábado à tarde nós vamos estar falando sobre conceitos de administração baseados na Bíblia. Então você é nosso convidado. E a Expo acontece, então, 8 e 9 de novembro. Se você quer reservar o teu estande, corra, porque não são muitas unidades. Não dá para fazer um negócio gigante por ali ainda. Mas você é nosso convidado, ok? E no programa de hoje nós vamos falar sobre a questão da educação. Você que olha sobre a rede adventista educacional, você fala, poxa, que beleza. Você sabe que os nossos convidados, estou com o Wesley e o professor Roberto, eu ouço por aí e falo assim, mas que beleza a sua rede. Inclusive, irmãos de outras religiões que vêm conversar comigo, falam assim, rapaz, vocês têm uma rede educacional tão bem estruturada, mas as pessoas não conhecem a fundo, né? Como é que foi todo esse começo, né? Eu já conversei com o Wesley uma vez sobre ele, me contou várias coisas e falou da sua participação, professor, nesse início de se organizar. Então, eu vou começar, vamos fazer um ping-pong com vocês para a gente falar, mas vou conversar contigo agora. Mas eu acho que antes de dar esse começo, era bom explicar para mim quem é o professor Roberto Azevedo. Não, eu ia fazer a pergunta para ele e começar a falar sobre ele. Mas tudo bem. Aqui a gente costuma falar, quem é você? O telespectador do Mais Sucesso conhecer essa figura aqui, que é uma celebridade da educação adventista no Brasil. Então eu pedi para você apresentar, que você é muito amigo dele. O professor Roberto Azevedo, ele é um biólogo formado na Universidade de São Paulo, e tem também a formação de comunicação, ele fez comunicação também na Universidade de São Paulo. Até a tese dele o tema foi a voz da profecia. Que eu já falei, então, para uma hora trazer aqui o programa para conversar um pouquinho sobre isso. Com essa formação toda dele, e é um autodidata, é um tremendo pesquisador, ele realmente teve assim, uma importância, uma definição super importante nesse processo da educação adventista no Brasil. Eu diria o seguinte, que a educação adventista no Brasil tem duas histórias. Tem uma história antes e outra depois dele. Daí para frente você pode continuar a conversa com ele. Tudo isso que ele falou, eu ia perguntar para ti, quem é o senhor? Mas vamos lá. Então, o Wesley já falou, já sabemos da tua importância aí na rede. Uma coisa que eu conversando com o Wesley no passado até, o Wesley já foi alvo de matéria aqui do Mais Sucesso, sobre essa questão de organizar um sistema educacional que estava espalhado, né? E não tinha, de repente, uma identidade que marcasse, o que falasse, isso aqui é uma marca, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como era o sistema educacional quando o senhor começou a colaborar para que houvesse uma uniformidade. Olha, o sistema educacional adventista ele é universal, ele está em mais de 120 países, bastante espalhado no mundo. E aqui no Brasil, a fase pioneira, vamos dizer assim, foi muito difícil, né? Muito dura. A ideia inicial era que toda criança que está na igreja, que pertence a uma família da igreja, assim como qualquer um dos evangélicos sabe disso, deve ensinar a criança a ler e escrever. Isso parece que é uma coisa simples, mas no passado não era assim. O Brasil, até o fim da década de... No século retrasado, só 20% sabia ler e escrever. Então, um grande desafio era você ensinar as crianças. E eu acho que essa fase pioneira ensinou as crianças
preparou o início da igreja. Então foi uma fase difícil. E chegou então num ponto que o governo resolveu desafiar o Brasil inteiro e a educação inteira de ampliar esse sistema que era muito restrito, né? Era uma salinha de aula com multisséries, era a primeira e segunda série de manhã, a terceira e quarta à tarde. Tá. Até o professor Ézer Foi o professor. chegou ainda desse tempo, né? Eu fui aluno desse sistema multisseriado na Escola Adventista de Telêmaco Borba. Fui aluno da primeira turma da Escola Adventista Então, de Telêmaco Borba. E a sala era dentro da igreja. Então tinha terceira e quarta série de manhã, primeira e segunda à tarde. Era a escola multisseriada. Eu peguei um pouquinho da fase ainda, em que a gente viajava por aí, via assim, tinha a igreja, né? Aí a comunidade adventista tinha a iniciativa de vamos querer trazer uma escola para cá. Aí arrumava-se, eu vi alguns que inclusive tinham salas anexas, já vi assim, mas tinha sala anexa. E começava ali uma semente de uma escola e um colégio adventista. Por exemplo, aqui em Jacareí houve alguma iniciativa, mas já começou mais avantajado. Mas eu conheço cidades aqui na região que era assim mesmo, a comunidade sonhava em ter uma educação e começavam, lógico, tudo legalizado. Então, é bom dizer que era tudo legalizado, o pessoal não ia assim só para o telespectador aí não adventista, ou geral, entender um pouquinho disso, que a educação adventista ela não é um negócio. Ela é uma maneira de vida onde os nossos filhos, como evangélicos, né, são criados entendendo que Deus é o Criador e a Bíblia é verdadeira. Aí ele vai lá para fora e, você vê de uma zorra química que virou um monte de etapas e chegou no macaco e veio do homem. Bom, mas eu sou quem então? Fui feito por Deus ou fui feito por essa outra filosofia? Então, a igreja adventista ou os evangélicos são criacionistas. E o objetivo da escola adventista é fazer com que o meu filho continue com a mesma formação que eu tive dentro de casa na escola. E por isso as escolinhas próximas às igrejas. Certo. Aí vem, então, esse processo que o professor Roberto vai explicar. E já que você mencionou nisso, então, esse assunto, então é bom dizer uma coisa. A minha formação é biologia, na Universidade de São Paulo. Mas eu quero dizer aos nossos amigos telespectadores, aos evolucionistas também que estão assistindo, que o grande problema da evolução não é com o criacionismo, mas é com o próprio evolucionismo. Porque chega um momento que não tem mais resposta. Porque a evidência científica, ela está fragilizando a evolução. Mas isso é um outro assunto que nós vamos falar. Deixa eu vir para cá. Estou fazendo um convite. Vem para cá também falar sobre isso. Agora, a organização do colégio. Nós tínhamos esse panorama Então, essas escolas pequenas, elas tiveram um papel muito importante. Mas chegou uma fase que foi início da década de 1970, que o governo, então, fez uma nova lei de diretrizes e bases, a 5692, e foi necessário, então, passar de uma escola pequena para uma escola de 8 séries e com as séries separadas. Ou seja, uma nova estrutura, porque precisava de terrenos novos, desafios novos, juntar as forças, ter uma unidade de visualização e, paulatinamente, então, aí estava o grande desafio e se iniciou, então, um processo que demorou uns 20 anos para consolidar essa nova estrutura educacional. A partir disso, a escola tinha que ter quadra de esporte, laboratório de ciências, bibliotecas, não tinha nada disso. E formação de professores. Posso entregar ele aqui, que é a história dele. O Wesley, de formação, foi dar aula de educação física. Educação física, exatamente. Aí você estava falando para mim lá que a sua quadra era chão batido. Chão batido. Né? Não tinha quadra. Mas então, ele era organizado e botava aula de educação. A última aula, porque os alunos iam participar e tinham que ir embora para cá trocar de roupa. Era um tinha desafio, escola né? que eu dava aula na rua. A quadra era na rua de terra. Mas foi um período de, digamos, de empreendedorismo, de desbravar. E não era o colégio, por exemplo, não era o sistema educacional adventista que era assim. Era o sistema educacional no Brasil que era assim. Que exigia uma mudança de estratégia. Okay. Então, a coisa começou a pegar direitinho
com um planejamento. Eu até tenho aqui o Projeto São Paulo, esse é bem antigo, é de 1972. Foi o primeiro planejamento assim abrangente para o Estado de São Paulo na área de educação adventista. Com esse planejamento, então, as coisas começaram a tomar forma, vamos dizer assim. No ano seguinte, surgiu o Projeto Brasil, que era para todo o Brasil, também de nossa autoria. Tá. E isso foi o embrião, eu vou dizer, da sistematização de um processo que viria para frente. Tá. Junto com essa estruturação, então vinha o desafio de nós termos uma marca, nós termos... cada escola tinha o seu uniforme, cada escola tinha o seu logo, às vezes não tinha uma bandeira de identificação. E aqui eu quero destacar a figura do professor Ezer, que era professor de Educação Física, e foi meu aluno, mas ele tinha uma visão muito aberta para o futuro. Então nós conversávamos, batíamos para falar, precisa juntar essas forças, né? E ele começou a pensar no que poderia fazer nessa direção. E eu acho que ele podia dar um clipezinho de como é que começou essa coisa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ter que sair para um intervalo aqui, vamos deixar o filão para a gente falar um pouquinho, porque eu quero que o senhor fale um pouquinho dessa questão de marca, da questão de você pegar uma marca e consolidar essa marca. Então você tem várias ações que você faz para torná-la conhecida hoje. Onde você vê uma marca do Colégio Adventista, você vai criar um Colégio Adventista. Se você vê só a marca, você já identifica. E o Ezer, dessa visão que você teve, Ezer, vou deixar a pergunta aí para você responder depois, dessa visão da questão de você observar o mercado, observar o que eu posso colaborar, porque você é um colaborador da igreja, né? O que eu posso colaborar aqui? E nesse sentido de empreendedorismo, você hoje é um homem de negócio, mas é um homem de negócio com um forte apelo ministerial. Então, tá aí a pergunta para os dois. Eu vou sair para um rápido intervalo e volto em instantes com mais sucesso. Ok? Deu tempo certinho. Não deu tempo, deu tempo. Eu tenho que ficar de olhos nele, que eles ficam dando toque para mim lá. A voz da consciência.